Boa noite a todos. É um imenso prazer estar fazendo essa palestra sobre desenvolvimento vocacional aqui em Campinas, né? Que vai ser, inclusive, para mim, um lançamento da sessão de vídeos, né? No grupo, no canal que eu estou criando no YouTube, com um nome, com o título Café com o Monge. Então, neste canal, vou trabalhar com diversos temas importantes na nossa vida. E eu escolhi o tema do desenvolvimento vocacional, né, como o primeiro, né, deste canal, por considerar que é o passo inicial mesmo, né, da nossa jornada aqui na Terra. Se a gente não tiver consciência da nossa própria vocação, a vocação que Deus nos deu, né? Então, provavelmente, a vida neste mundo, né, não seria tão bem-sucedida. Então, a vocação é o primeiro passo para iniciar uma jornada de grande sucesso na Terra. Muito bem. Todo o conteúdo desta palestra, né, foi extraído de milhares de palestras, né? No total, o mestre Okawa já fez mais de 3.500 palestras, né, de diferentes temas. E o tema da vocação já foi abordado centenas de vezes. Então, eu acesso o banco de dados com palavra-chave, né, para selecionar todos os ensinamentos do mestre Okawa sobre a vocação. E dali eu vou selecionando e reunindo, né, o material para elaborar esta apresentação, ok? Então, vamos ter aí cerca de mais uma hora e meia, no máximo, né? Com exercício, talvez 1h30, mas com o tema mesmo, creio que 1h e 10, eu consigo abordar todo o tema. Muito bem. Vou tratar, então, desse tema, desenvolvimento vocacional, né? E como descobrir o seu talento, né? Com conceitos gerais do que é a vocação, do que é o talento, do que é a missão da nossa vida aqui na Terra, para depois, então, entrar especificamente em como descobrir a sua vocação. O último tópico seria, então, como descobrir. Mas, ao longo do slide, muitas vezes os temas estão misturados. Mas vou falar, então, sobre o que é a vocação. A palavra aqui usada é alma, mas poderia ser também coração. Então, estou tratando aqui alma e coração como um sinônimo, né? Alma é um estado mais espiritual e o coração é o que domina o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos sentimentos, a nossa sabedoria aqui no mundo terreno. Muita gente usaria, em vez de coração, usaria o termo mente, né? Mas eu prefiro usar a palavra coração porque ela tem uma conotação mais espiritual, em que, pois, a mente, a conotação é muito mais material, muito mais científica, né? O coração é mais espiritual. Isso não quer dizer que não seja científico, né? Porque sabemos hoje em dia que este mundo é um mundo quântico, um mundo de vibrações quânticas.
né? Então, já não existe mais essa separação de mundo material versus mundo espiritual, né? Porque o mundo material e o mundo espiritual, na verdade, né, ambos são mundos quânticos, né? Criado por Deus. Então, a separação seria muito materialista, né? Ou muito a religião tradicional. Então, eu acho que é fundamental nós já juntarmos os conceitos materiais e conceitos espirituais, porque esta é a realidade deste mundo. Então vamos lá. A palavra que usada é alma, mas poderia ser também coração. Não é exagero dizer. Os 45 anos de ensinamentos pregados por Buda teve como objetivo ensinar a grandiosidade e a sublimidade do coração humano. Então, aqui eu já estou definindo que o coração humano, então, é muito mais amplo e abrangente do que nós costumamos usar, né? Entender. É um coração mais como amor, né? Como sentimentalismo, né? Não, aqui, no nosso caso, o coração, né? Abrange o lado espiritual também, não é só o sentimental. Então, nós temos o lado espiritual e também o lado mental. Tudo isso é o que nós chamamos de coração. E, na verdade, a alma humana contém a natureza búdica ou natureza divina, né? E essa natureza búdica ou divina, né? É a mesma característica de Nyorai, Tathagata, né? Ou numa linguagem cristã, como um arcanjo, né? Então, a nossa alma, né? A alma humana, de qualquer ser humano, contém essa natureza. Nós temos, então, o DNA de Deus, né? DNA do arcanjo. Né? O estado espiritual e os estágios de iluminação de cada alma são naturalmente diferentes, mas todos possuem a mesma natureza búdica, características de Nyorai Tathagata. Entretanto, todos temos um caminho para nos tornarmos prodígios através do nosso próprio esforço. Olha a importância dessa frase. Então, dentro de você existe um gênio, existe um prodígio. Talvez você não tenha descoberto ainda, né? Então, é preciso descobrir. Basta escavarmos o gênio do amor que está enterrado dentro do seu coração, né? Então, desbravar esse gênio do amor. O amor não é algo que possamos criar por nossa vontade. É um dom agraciado por Deus, desde que não economizemos esforços para escavarmos. Todos têm assegurado o caminho para nos tornarmos um gênio do amor. Então, tá aí, gente. A forte personalidade é uma função da missão atribuída por Deus. Por se tratar da missão pessoal de cada um, você deve optar pelo caminho da consecução, realização da sua identidade, por mais que contrarie as opiniões alheias. É melhor valorizar o caminho que valoriza a sua personalidade. Então, aqui estamos falando da personalidade, né? Então, outro conceito importante quando aborda-se a vocação, tá? Todos nós temos uma vocação. Então, hoje nós vamos aprofundar em como descobrir essa nossa vocação. Agora, ao mesmo tempo, quando você explora a sua vocação, você vai consolidar a sua personalidade. Você vai desenvolver uma personalidade diferenciada, uma forte personalidade.
E aí, então, entra aquele conceito, mas se eu vou fortalecer a minha personalidade, se eu der ênfase à minha personalidade, eu vou entrar em choque com as pessoas, né? Eu vou ser cancelado, né? Eu vou ser bloqueado, né? Porque, de repente, as pessoas não gostam da minha personalidade muito forte, né? Mas é onde você tem que afirmar, né? Não, eu sou assim, eu penso assim. Eu tenho essa minha vocação, eu tenho essa minha missão, né? E, portanto, eu preciso dessa personalidade forte para avançar, né? Então, essa consciência também é fundamental, né? Cada ser humano possui uma identidade própria. E o sentido da vida individual existe graças à identidade individual, né? E graças ao objetivo e missão individual, né? Portanto, além de estudar as leis espirituais universais, é de suma importância conhecer as suas características, as suas tendências da alma. É preciso estudar, conhecer a si próprio. Quem eu sou? De que tipo eu sou? De acordo com a minha observação atual, existem 3 fatores que compõem a diferença de vocação e personalidade individual. As características genéticas, as características genéticas parentais, ou seja, o DNA dos nossos pais, né? Nós herdamos, sim, então, essas características dos nossos pais, né? Então, esse é um elemento, falei de 3, né? Esse é um elemento. As tendências e talentos da alma adquiridas nas vidas passadas. Esse é o segundo elemento. Então, dentro da nossa personalidade, tem aquelas características desenvolvidas nas vidas passadas. Por isso que entra o conceito da alma e do karma, né? Contido nesta alma. Quando nós nascemos, então, a alma, né? A nossa alma incorpora-se ao nosso corpo físico, né? E juntamente com essa alma incorporada, trazemos então um karma positivo e negativo, né? Então, essa experiência de vidas passadas, sabedorias adquiridas nas vidas passadas, os erros, né? E os acertos, né? Cometidos nas vidas passadas, né? Tudo isso nós herdamos juntamente com a nossa alma, né? Bom, ok. Bom, o terceiro elemento, né, da formação da nossa personalidade são os fatores ambientais dessa encarnação. Então, por exemplo, em que família você nasceu? Qual foi a educação que você recebeu? Né? Que tipo de educação escolar você recebeu? Né? Como foi a sua adolescência? Ou desde a infância, então, qual foi o seu trauma de infância? Né? E qual foi as suas experiências da juventude, adolescência, a juventude, os estudos acadêmicos, depois a sua profissão, né? Isso são as condições ambientais, tá? Ok? Isso influi muito, né? Isso influi muito também, né? Nós podemos ver hoje, então, essa polarização da esquerda com a direita, né? Então, dependendo da educação, dependendo do clima e dependendo, né, do aprendizado que você teve, então, as pessoas estão se polarizando, indo para a esquerda ou indo para a direita, né? E dá uma diferença tremenda, né? Portanto, os fatores ambientais desta vida, desta encarnação, têm uma forte influência. E se a gente não tiver essa consciência das vidas passadas, da herança da alma, a sabedoria de outras vidas, dos karmas que carregamos, se a gente não tiver essa a consciência, né, nós vamos ser levados, então, pelas condições
dessa vida atual. E é onde a gente se perde. Por isso, a importância de falarmos, então, do tema vocacional, né? Porque a vocação é a herança de Deus, é o DNA de Deus. Foi Deus quem te deu essa vocação. Em função do quê? Em função da sua missão. Se você tem uma missão do A, então você tem que ter a arma para realizar essa missão, cumprir essa missão. Né? E arma para realizar essa missão, né? O que seria? Seriam os talentos, né? Seria a sabedoria acumulada, né? Tanto nas vidas passadas como na atual vida, né? Então, a competência então adquirida como somatória disso tudo, né? Isso é a sua arma, é o seu talento. E com esse talento, com essa sua arma, então você vai conseguir realizar, cumprir a sua missão. Né? Talvez surja nos próximos slides mais detalhes sobre isso, mas antes que me esqueça, né, vou falar de uma coisa muito importante com relação a esse talento, essa vocação. Fortes personalidades. Né? Na verdade, então, a vocação ou o talento, né, é uma arma única que Deus lhe deu. Única por quê? Ele não deu a mesma vocação para todos os seres humanos. O mundo criado por Deus não é um mundo robotizado. Não é um mundo de clone. O mundo criado por Deus é um mundo de diferenças individuais, talentos individuais. Né? Não existe um ser humano, terrestre ou de outras galáxias, né? Espaciais. Não existe ninguém igual a você. Você é único. Apesar de ser único, ainda é herança de Deus. Então, você é filho de Deus, tá? Mas é um filho único. É um filho único, tá? Então, é preciso, sim, desenvolver a sua personalidade com o talento único, com a vocação única, que ninguém mais tem. E é com isso que você vai cumprir a sua missão. A missão também é única. Então, imagine o seguinte, tá? Temos o grande rio do amor. Dentro desse conceito de Deus, né? Deus criou um grande rio do amor. E cada ser humano precisa contribuir, ter a sua contribuição para esse rio do amor. Então, você vai pegar um balde de água e jogar nesse rio do amor. Todo mundo vai fazer isso. Todo mundo tem essa missão. Né? Então todo mundo igual. É água no rio? Não é. Não é igual. Essa água que você vai colocar lá no rio, né, é uma água única. Tem características únicas. Né? O amor que você vai dar para as pessoas, para a humanidade, é um amor único. Tem características diferenciadas. Só você é capaz de dar aquele amor. Então, a somatória desses amores diferenciados de cada ser humano, né, vai construir a utopia, paraíso na Terra. Né? Um mundo melhor. Então, para criar um mundo melhor do que esse atual nosso, você vai ter uma contribuição única. E cada um vai ter uma contribuição única. E com isso vai gerar um mundo melhor, bem diferente de outras épocas, de outras civilizações, de outras galáxias. Né? Entende? Então, é nisso que nós temos que trabalhar. Veja a complexidade, então, ou a importância de descobrir, então, qual é a sua missão, qual é o seu talento, então, qual deve ser a sua vocação e a personalidade, né? Ok?
Assim, aqueles que conhecem sua vocação divina e trabalham arduamente para abrilhantá-la, é capaz de abençoar o sucesso alheio sem invejar. Então, uma vez você tendo a consciência de qual a sua vocação, tá? E trabalhar fortemente para que a sua vocação brote, né? Aflore. Então, desenvolvimento vocacional, né? Que provavelmente será o tema complementar a este, né? Vou trabalhar talvez nas próximas semanas sobre o desenvolvimento vocacional. Hoje é mais sobre a descoberta, né? Então, aí você trabalhando no explorar, né, essa vocação, o que vai acontecer? Você vai estar brilhando já. E aí você não vai ter necessidade de invejar o sucesso alheio. Cada um vai estar brilhando e ninguém vai estar invejando, né, o outro. Todo mundo vai estar aplaudindo, pelo contrário, aplaudindo, né, e somando. E é isso que forma, então, o grande filtro do amor. Ok? Assim, descobrir o seu talento divino é fazer brilhar ao máximo. É a prova de você ser filho de Buda. Buda, filho de Deus. Todos seres iguais não é uma prova, né? Todo mundo tem que ser igual. Não é. Não acho que sermos todos iguais seja um sinal de sucesso. O importante é cada qual descobrir a sua vocação e fazer cada flor florescer e descobrir seu próprio talento divino e exercê-la em sua plenitude. Na vida, acreditar na vocação divina significa saber que está sendo observado pelo mundo celestial. Significa ter consciência dos olhares das entidades celestiais. Creio que o primeiro passo é se oferecer para fazer deste lugar um mundo melhor. Todos nós temos uma missão. Ao longo dos nossos esforços, a missão se manifestará infalivelmente. Quando você sentir, acho que esta é a minha missão, acredite que ela seja uma missão atribuída por Deus a você e siga em frente. Então, é preciso acreditar, né? Porque ninguém vai te dar um diploma. Olha, essa é a sua missão. Né? Você tem que descobrir. E tudo espiritualmente, pelas inspirações que você recebe, pelo diálogo que você tem com os anjos, pelas meditações ou pelas orações. Essa é a minha missão. Essa é a minha vocação. Então, acredite nisso. Acredite. Mesmo que depois você tenha que mudar. Né? Mas é provável que a nossa vida aqui é uma jornada de descobertas. É uma jornada de autoconhecimento. Se você descobrir, da primeira juventude, né? Primeira fase da juventude, descobrir a sua vocação, seu talento, sua missão, né? Então, o resto também não, né? Perde um pouco da graça. Né? Então, você descobre e aí você vai aprimorando. Dali a pouco, quando chega aos 20 e poucos anos, eu descobri mais uma coisa, mais uma característica única. Dentro desse meu caminho, acho que tem que seguir essa linha. Então, você vai estreitando. Né? Você vai estreitando o seu foco. Né? Assim também acontece, né, com a nossa vocação, com o nosso talento. Né? Então, são sequências de descobertas. Eu mesmo, com a preparação desse material, com a preparação desta palestra, né, já mudei a minha vocação, né, em relação ao que eu tinha, né, como missão, como vocação, há alguns anos atrás. Né? Hoje, eu tenho uma outra consciência. Né? Depois a gente pode até
trocar umas ideias, né? Todos nós temos uma missão e, ao longo dos nossos esforços, a missão se manifestará infalivelmente. Quando você se sentir, acho que essa é a minha missão, acredite que ela seja a missão atribuída por Deus e siga. O primeiro passo para você sentir que é a sua missão, né, é entregar a vida no trabalho, é descobrir a missão de vida. Então, você não pode ficar lá, descobrir, tá, e ficar de alegre, né? A partir do momento que você descobriu, você tem que entregar a sua vida para este trabalho, né? Então, normalmente, uma missão, né, uma vocação tem a ver com o trabalho, né? Mas, por exemplo, meu trabalho é dançar e eu me divirto com isso. Tudo bem, né? Então, é um entretenimento, é um lazer, mas não deixa de ser um trabalho, né? Não deixa de ser um trabalho. Então, tem um valor. A minha missão é jogar bola, né? Sou um jogador profissional. Tudo bem, mas quando se trata de uma profissão, né, mesmo sendo um jogador de futebol, tem o mesmo peso de qualquer outra profissão, né? Vide os escândalos que estão acontecendo, né, no ramo futebolístico, né? Escândalos de sucesso, né? Para conseguir aquele sucesso, tem que ter um baita de um profissionalismo, baita de uma dedicação, entrega da vida, né? Em alguns esportes, realmente se entrega a vida literalmente, né? Então, é a mesma coisa, tá? Vamos lá. De fato, não há como realizar um bom trabalho e nem viver corretamente enquanto você não acreditar que tem uma missão e não se conscientizar que veio do mundo celestial com uma missão em cumprir e que vem sendo, e ter a consciência que vem sendo observado pelos anjos, tá? Pensando bem, na verdade, esse é um tema dos mais árduos. Descobrir a sua missão, a sua vocação, é árduo, é doloroso. Talvez, no fundo, vocês nem queiram saber da missão. No entanto, Deus está insistindo. Tenha consciência da sua missão divina. Descobrir a missão é uma maneira de entregar a vida ao trabalho. E, ao mesmo tempo, é a sua iluminação. É uma questão de pesquisar o verdadeiro eu através do trabalho. Ou seja, conheça a si mesmo. No trabalho existem outras pessoas. E qual seria o trabalho e o papel que você deve exercer? Então, uma coisa é você trabalhar individualmente, uma outra coisa é você trabalhar com outras pessoas. E, normalmente, todo trabalho tem envolvimento de outras pessoas, seja como cliente, seja como patrão, né? Seja como colega de equipe, né? Então, dentro desse contexto, descubra por conta própria a sua missão. Conscientizar-se da sua própria missão é muito árduo e doloroso, de certa maneira. É preciso identificar a sua própria capacidade, talento e destino, sob a ótica de uma terceira pessoa. Então, não basta você se imaginar e falar, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, as pessoas gostam de mim por causa disso, daquilo. Você tem que se abstrair, né? Então, é como se você saísse, como se a alma saísse do seu corpo, né? E observar sob a ótica de uma terceira pessoa. É como se o anjo estivesse observando, né, o seu trabalho, né, o seu desenvolvimento, a sua descoberta, né? E aí, então, sob essa ótica, você vai ter uma visão mais crítica também, ok? Conheça a si mesmo. Enfim, o importante é conhecer a sua vocação divina, pois a metade da jornada estará concluída no momento em que você conhecer a sua vocação. Por mais talentosa que seja, trabalhando em área que não seja a sua vocação divina, não conseguirá um grande sucesso, ok? Então, você pode se dedicar, mas não é sua área, não é sua vocação divina, não vai conseguir aquele sucesso, tá? Então,
precisa descobrir, sim. Bom, aí cada macaco no seu galho, né? Porque somos diferentes, né? De modo geral, o caminho a ser seguido está na sua área de interesse, né? O normal, a rigor, está na sua área de interesse, na área onde você tem a grande atratividade, né? Se você é capaz de realizar um grande trabalho, vai depender da sua vocação, além de diversas outras condições. Porém, mesmo que você pense que não tem vocação, se der continuidade no seu esforço, as novas vocações poderão ser desenvolvidas. É muito difícil avaliar se poderão avaliar se tem vocação ou não. Mas, basicamente, a vocação depende da sua área de interesse. Se você tiver interesse, a vocação vai se desenvolver, pois você vai ser capaz de pesquisar, estudar e se esforçar. Se você não tem interesse numa área, né, não adianta você se esforçar, se matar, é melhor pedir demissão, gente. Tá? Você está numa empresa, num cargo, que você não tem mínimo interesse, né? Então é melhor pedir demissão. E se você tiver interesse no trabalho que você está fazendo, né? Nossa, que legal! Aí você vai querer pesquisar, estudar, conhecer mais a fundo aquele trabalho, os fatores né, que estão envolvidos naquele trabalho, né? Os fatores de sucesso, os fatores de fracasso, né? Qual a competência necessária? Pesquisar, estudar, praticar, desenvolver sabedoria, ok? Aí sim, né, a vocação vai se aflorando. Então, como vencer na vida? O talento, em geral, está na área que você gosta. Então, tem uma diferença entre o que você gosta e o que você se interessa. Tá? Nossa, eu adoro fazer isso, adoro fazer aquilo, adoro cozinhar, adoro usar meus argumentos de vendas, né, para valorizar o meu produto. Né? É uma vocação comercial. Né? Adoro temperar as minhas comidas, a minha família fala que é diferenciado, que tem amor. Né? Então, você gosta daquela área, você gosta daquele trabalho. Né? Então, gostar é uma coisa, se interessar, muitas vezes é diferente do gostar. Gostar é bem claro. Se interessar, tem N fatores. Isso a gente vai detalhar um pouco mais. O importante é encontrar cedo o caminho da vida na área do seu dom. Né? Lapide sua técnica na área do seu ponto forte. E se conseguir uma profissão, será a primeira vitória. Né? Então, se você tem vocação, começa a desenvolver a competência, a técnica, e aí consegue um emprego que tem tudo a ver com essa sua vocação. É o primeiro sucesso, a primeira vitória na sua vida. Para se conquistar sucesso numa profissão, é preciso adquirir continuamente o conhecimento da área e estar dentre os melhores. Mesmo que seja o seu ponto fraco, pode haver talento oculto, desde que se lapide. Então, nossa, eu não sou bom nisso, eu não sou craque naquilo, eu sou fraco nisso, né? Mas pode ser que você tenha talento oculto. E você acha que não tem. Você acha que você é fraco nisso. Né? Então, a gente vai ter que descobrir esse talento oculto. Vamos ter algum slide que fala melhor sobre essa contradição. Né? Não tenho talento, mas eu, na verdade, tenho talento oculto. Isso aí a gente vai falar depois. Se eu não falar, por favor, me lembre. Valorize quem tem a competência que você não tem e transforme num colaborador. Assim, abrir-se-á um sucesso ainda maior. Né? Então, você ter... eu não sou craque nisso, me falta competência, me falta talento, mas o fulano tem esse talento. Valorize esse fulano. Né? Peça ajuda a ele. Tá? E não inveje. A tendência nossa
é invejar. Se eu não sou craque numa coisa, e se tem um colega seu que é bem melhor que você acaba invejando. Tá? Isso é ruim. É ruim para ele, está sendo invejado, e é ruim para você, e é ruim para a equipe toda. Né? Então, uma vez que você vai desenvolver o seu talento, então não inveje o talento dos outros. Todos temos uma missão. A missão é atribuída a todos. Então, é aquele balde de água no grande rio do amor. E qual seria a missão? Basicamente, são duas. Né? Uma é valorizar ao máximo a vida recebida nessa encarnação. Né? Então, a primeira missão é valorizar essa encarnação. Né? As condições, os ambientes, né? O aprendizado que nós estamos tendo nesta encarnação, né? É diferente de outras encarnações, né? Tem muitos diferenciais. Então, aprender, valorizar. Essa é a primeira missão. A segunda coisa importante é ter uma máxima contribuição ao mundo ao longo do processo de valorizar a sua alma. É fazer o bem para a sociedade. Então, essa segunda missão, né, que é a mais importante, é ter a sua contribuição. Qual o seu papel? Qual a sua contribuição para a sociedade? Cada ser humano possui uma identidade própria. Portanto, além de estudar as leis universais, é de suma importância conhecer as suas características, as suas tendências da alma. É preciso estudar, conhecer a si mesmo. Quem sou eu? De que tipo sou eu? Né? Essa é aquela parte da personalidade. As diferenças profissionais são como as diferenças de espécie de flor. O mundo é constituído de diversas profissões, diversas flores, né? São milhares e milhares. Graças à diversidade profissional é que esse mundo existe. Né? Então, a graça da nossa vida está nessa diversidade. Então, não adianta ficar invejando, né, as outras profissões. Ao pensarmos no objetivo da vida, o primeiro é a jornada do autoconhecimento. Então, o primeiro objetivo da vida é nos conhecermos, né? Ter o autoconhecimento. Explore a si mesmo, descubra por que nasceu com essa personalidade e qual é seu propósito na vida. Essa é a ideia. Outro objetivo da vida é a interação com os outros. Como posso desempenhar um papel nas relações com outras pessoas e sociedade? Então, conhecer a si próprio. Só que isso não é o suficiente, porque você tem outras pessoas em sua volta. Então, qual é a sua posição em relação ao resto? Qual é a posição de cada um? Qual é o papel de cada um? Qual é a sua missão, o seu papel? Como que você vai interagir? Como que você vai unir as competências individuais para conseguir o resultado maior, que é o paraíso na Terra? Né? A utopia na Terra. Construir um mundo melhor. Né? Então, essa relação com os outros é também o segundo grande objetivo da vida. Bom, o mestre fala em 5 dicas para descobrir a vocação. Procure relembrar os elogios recebidos. Então, a primeira dica para descobrir a sua vocação. Então, que tipo de elogio você recebia? Desde a infância, desde pequeno mesmo, né? Hoje, agora que eu tenho, né, netos, né, 3 netos, eu percebo isso. Né? Nossa, a vocação já, né, quando chega no primeiro ano, a gente já tem uma certa noção. Nossa, o cara é craque em jogar bola. Nossa, o menino é bom nisso, a menina é boa naquilo. Então, a vocação já começa a aflorar, né, na infância. Então, a gente esquece, né? Mas é bom relembrar. Que elogio você recebia dos seus pais, dos seus tios, né? Dos colegas da classe, né? Da professorinha, tá? Na adolescência, então, né?
como que foi, né? O que as pessoas falavam de você, né? Qual o talento que você tem, o que as pessoas gostavam. Lembra, relembra esses elogios. Essa é uma maneira de descobrir o seu talento. Tá? Então, é bom fazer uma meditaçãozinha, né? Nesse sentido, tá? Segunda dica, né? A primeira dica foi relembrar os elogios. Segunda dica, dica do mestre, né? Observando o movimento nas ruas, o que lhe incomoda. Você está lá passeando, fazendo compras e tal, né? Então, uma maneira de descobrir a sua vocação é nessas caminhadas, nessas compras, você perceber, tem algumas coisas que mexem com você. Né? Pode ser algum produto, pode ser alguma liquidação, né? Pode ser o que mais? Alguma cor, alguma música, né? Pode ser alguém convencendo o cliente, né? Mostrando eloquentemente o seu produto, diversas coisas. Mas tem alguma coisa que te toca, né? Então, aqui, o mestre usa a palavra de alguma coisa que te incomoda. Né? Alguma coisa. Por quê? Em outros momentos ele chama de áreas de interesse. Tem muito a ver. O que te incomoda é a área do seu interesse. Por isso que aquilo te incomoda. Positivamente ou negativamente. Negativamente? Como assim? A área do meu interesse? E me incomoda negativamente? Me incomoda sim. Você vai tomar um cafezinho, né? Hoje em dia tem cafeterias maravilhosas, né? Então você vai lá já com aquela expectativa, né? Um cappuccino quentinho, né? Cheio de creme, e, né? Então você já vai imaginando. Aí chega, né? Você dá aquela, né? Primeira, né? Primeira traga. Aí o que eu? Tá morno, não tá quente. Aquilo te incomoda. Não te incomoda? Se você gosta de quentinho, te incomoda. O inverso é verdadeiro também. Você gosta de morno e fica, queimei minha língua. Te incomoda também. Né? Mas não era assim que eu esperava. Eu queria mais quente. Né? Te incomodou. De repente, por quê? Porque é a área do seu interesse. Talvez você tenha a vocação para abrir uma cafeteria. Né? Ou algo parecido, né? Talvez o ramo alimentício em geral, né, seja interessante, né? Estive recentemente no pico lá da Cantareira, né? Eu não conhecia, ela foi a primeira vez lá. Adorei o lugar lá, bonito, muito bonito, quem não conhece, vale a pena, né? Mas assim, tinha uma cafeteria boa, maravilhosa, né? Aí eu vi lá o cardápio, cadê? Não tinha nada de ice coffee, ice tea ou ice coffee. Não tinha nada. E o calor danado, né? Imagina, você está mais perto do sol, né? Lá no pico. Mas é muito quente. Mas não tinha um ice coffee. Não tinha um ice tea. Né? Foi uma decepção. Né? O resto estava bom, mas não tinha. Sabe? Então, aquilo te incomoda. Né? E você fica pensando, se eu fosse dono desta casa, eu ia fazer um ice coffee assim, sabe? Percebe como aquilo te incomodou? É porque é da sua área de interesse. Né? Okay? Terceiro, a sua vocação pode estar se manifestando nas coisas que você gosta ou não gosta. A área de interesse deu para entender, né? Seja positivo, a quem te incomoda positivo ou negativamente, mas é a sua área de interesse. Você tem interesse por aquilo, por isso que te chama a atenção. Agora, puxa vida, a mesma coisa sobre a área que você gosta e que você não gosta.
área que você tem dom, né? Sou craque nisso. Ai, eu sou bom naquilo. Né? Não sou, não me sinto à vontade. Eu tenho essa falha, aquela falha. Então, eu não gosto disso. Mentira. Mentira. Gostando ou não gostando, de repente você tem talento nessa área. Né? Eu já falei em outras palestras, né? Eu não gostava da minha dicção, da minha fala, né? Na minha juventude, então, porque eu achava que, pela formação japonesa, né? Tinha só um pouco de sotaque, tinha, né? Não tinha uma voz boa, e etc. Né? Eu não gostava. Achava que eu não tinha talento para isso. Mentira. O que você acha que não gosta, ou que você não tem talento, é porque, na verdade, você tem sensibilidade para essa área. Você tem interesse por essa área. Por isso que você fica ouvindo os outros. Nossa, o cara é bom. Eu não chego aos pés dele. Olha, ele tem tais qualidades. Né? É que você tem justamente interesse nessa área. Você, de repente, tem talento. Por isso que tem essa percepção. Quem não está nem aí nessa área, não está nem. O cara. Você que o cara é bom. É? Já não percebi, sabe? Não estou nem aí. Né? Mas quem tem interesse nessa área, ele fica de olho e fica se comparando. Né? Então, desenvolva. Você tem talento, sim. Mas eu? Tem tanto talento, por isso que está descobrindo os seus defeitos, suas falhas, onde você tem que melhorar. Então, basta trabalhar essas falhas, né? E aí você vai ter um rápido crescimento. Vai te surpreender. Percebe como é difícil encontrar a vocação? Difícil encontrar o talento? Né? Você descartou isso há muito tempo já, né? Porque você acha que não serve para isso. Você não tem dom. Mas dá uma paradinha. Repense. De repente, você tem sim esse dom. Né? E nunca é tarde, viu, gente? Não pense que na minha idade já não dá mais. Olha, eu estou surpreendido, surpreso com a mudança. Vou falar um pouquinho de mim, né? Mas eu falei, né? Eu não gosto da minha voz, não gosto da minha dicção, da minha pronúncia, do meu sotaque, né? Mas é onde eu... Mas recentemente, então, eu estava focando no empreendedorismo, né? A formação de empreendedores, né? E eu percebi, com esse mesmo tema, né, que a minha vocação não é necessariamente a gestão empresarial, o empreendedorismo, mas sim a descoberta, né, dos líderes, a descoberta da vocação das pessoas e ajudar essas pessoas a se desenvolverem, formação de líderes, né? Desenvolvimento vocacional, é exatamente esse termo. Essa é a minha vocação. E como é que eu percebi isso? Eu fico varando à noite pesquisando essas coisas. Não conseguia. Mal conseguia traduzir, gente. A semana retrasada, antes, um mês atrás. Mal conseguia traduzir. Né? Na minha idade, já estou com, né, arteriosclerose, né, prevenção a AVC, né, diabetes das alturas, nervo ciático, capsulite, né? Acho que eu tenho vocação para doença. Então, dava sono, né? Dava sono, né? Porque capsulite você não dorme bem à noite, né? Aí você já acorda sonolento, né? Então, não dava, fica 10 minutos traduzindo, porque... Mas quando eu comecei a trabalhar com o tema vocacional, olha, sério, estou três noites direto, né? Porque, além de traduzir, eu tenho que fazer o tema, então não dá para conciliar. Eu ficava a noite toda, 6 horas dormia, acordava às 10 e dava continuidade.
Então, cadê aquele sono? Né? Cadê a diabetes? Cadê a AVC? Cadê, sabe? Cadê a capsulite, né? Então, vocação é isso, gente. Provoca uma grande explosão em você, né? E você se transforma. Então, vale a pena, sim, né? Desenvolver, tá? Ok, gosta ou não gosta. Quarto, se você não tem nenhuma percepção, é possível que a sua vocação não seja para esse ramo. Então, você toma café morno e acha que está tudo bem, então não abra a cafeteria, pelo amor de Deus, tá? Você vai num hotel, né? E qualquer cama tá tudo bem, seja aquele colchão mole, né? Seja mercurinho, seja um travesseiro fofo ou duro, qualquer coisa serve. Tá mofado ou não. Não, tudo bem, tá tudo. Olha, não abra o hotel porque você não tem vocação, não. Porque você, a sua percepção, né, não está ligada para nada do ramo, entende? Né? Então, não tem percepção, não tem sensibilidade. Ok, quinta dica. No que a sua percepção é diferente dos outros, né? Você tem uma percepção diferenciada. O que é? Qual é essa percepção? O fato de você gostar ou não gostar pode significar um talento. Então, eu gosto disso, é uma percepção diferente. Se você não sente nada, isso não é sua. Assim, se você tiver alguma percepção diferente, isso mais significa que você tem um talento. Então, essa de você estar andando na rua, olha, nossa, olha só que legal, né? Ou, nossa, não gostei disso, né? E os outros não estão nem aí, tá ali passando, nem percebeu, né? Então, nesse que você percebeu, pode ter a vocação. Muito bem. Bem, o Peter Drucker, o grande, né, filósofo da gestão empresarial, ele disse assim: se você, até os 50 anos, não conseguir responder a seguinte pergunta: como você quer ser reconhecido no mundo? Não vai ser bem sucedido na vida. Tá? Você não sabe o que você espera da sua vida. Né? No momento da morte, né? Já fizemos uma meditação da morte, não sei se vocês lembram. No momento da morte, você quer ser reconhecido. Está no velório, a vizinhança toda, seus amigos, seus parentes, né? Toda ali. Ai, que bom que aquela chata morreu. É claro que não é isso que você quer ouvir. Você quer, nossa, olha, ela tinha um talento para bolo. Nossa, que bolo delicioso. Aí uma outra pessoa que nunca comeu o bolo dela, né? Fala assim, você tem que ver o trabalho como ela era dedicada. Todo o trabalho caprichado. E assim por diante, né? E o outro falou, olha, ela era uma simples recepcionista, mas que coisa maravilhosa. A primeira coisa era dar um bom dia, aquele bom dia delicioso. Ela não deixava ninguém chegar e ó, fulana, bom dia. Não, ela era a primeira a dizer, né? Já via de longe, né? Já antes já dava um bom dia. Recepcionista é isso, é para receber. Né? E ultimamente a gente vai em qualquer lugar assim, nem te olha, nem olha para sua cara. Né? Você fala, bom dia. Bom dia. Pois não, não é? Recepcionista, você não é recepcionista, né? Então falta vocação dessa pessoa, falta amor, né? Mas, então, enfim, N comentários que você vai ouvir, né? no seu túmulo, né? Na sua missa, né? De corpo presente. E esses comentários. E você fala, olha, ela tinha um dom nisso, era maravilhosa nisso, né? Dentre N comentários, aquele que você se sente mais comovido, mais emocionado.
Que bom que ela percebeu. Nossa, é exatamente a sua vocação. Era isso que você queria ser. Né? Era esse reconhecimento que você, né, acreditou, batalhou, lutou para conseguir ter. Tá? Olha, esse é um diferencial muito grande para descobrir. Então, faça então essa meditação, né, da morte, meditação da simulação da morte.